isso eu convido a você a abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero fazer 3 projeções aqui. Uma é com relação a onde a gente coloca os nossos olhos, a nossa fé, nós vamos também estar mais ou menos animado. E aqui nós vemos, nesse primeiro momento, nesse primeiro trecho da palavra, alguém que olhou para trás. Gênesis 19, versículo 15. E é justamente o que Deus não espera que a gente faça: olhar para trás, ficar olhando para o passado. E me permita insistir com você: Deus tem algo para tratar no teu coração nessa noite, não é? Nós não acreditamos no Deus de acasos. Deus é um Deus pessoal, que sabe tratar e cuidar de cada um de nós. Se você veio aqui, está aqui hoje, pode ter certeza, convicção de fé, que Deus vai falar ao teu coração para te fortalecer e te abençoar. Amém? Então essa palavra em Gênesis 19, versículo 15, que é exatamente o que nós não podemos fazer para nós caminharmos fortes e progredindo e conquistando em nome do Senhor Jesus aquilo que Deus tem para nós. Gênesis 19, versículo 15 em diante. Todos acharam? Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, isto é, apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. A cidade aqui é Sodoma e Gomorra. E ia ser incendiada, ia ser destruída, por causa que a iniquidade daquela cidade, o pecado do povo daquela cidade tinha subido ao Senhor. E ele disse: chega. Ia haver um juízo sobre aquela cidade, a cidade ia ser destruída. E então os anjos apressaram Ló, falando: tira sua esposa, tira os seus filhos e saia daqui rapidamente, porque senão perecerão. Verso 16. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Só um parênteses. Deus aqui usou dos anjos e pegaram a família de Ló pela mão. Eles estavam lerdos. Como Deus é misericordioso. Por isso que falou assim: porque Deus foi misericordioso com eles. Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente, né? Ele fala pra gente alguma coisa, direciona, a gente sabe o que tem que fazer, mas e de repente a gente vai perecer. Mas é que Deus mais uma vez foi misericordioso e pegou os anjos pelas mãos e puxaram essa família mais rapidamente. Eu acho essa passagem linda sobre a misericórdia de Deus, né? Porque Deus não é Deus que castiga, Ele nos encoraja, Ele nos corrige, Ele nos motiva. E aí então, diz a palavra que eles demoraram e os anjos pegaram pela mão e tiraram fora. Verso 17: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida e não olhes para trás. Diga: não olhes para trás. Os anjos disseram assim, por ordem de Deus: saiam e não olhem para trás. Saia da cidade, vai embora. E não olhem para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe. E aí teve uma conversa do Ló com o Senhor. Mas o fato é que Deus falou para Ló e para a família: não olhe para trás. Sabe, queridos, depois se você continuar a história, você vê que a mulher de Ló olhou para trás e ela se transforma numa estátua de sal, né? É muito esquisito, não é meio, né? Muito esquisito. Mas a lição espiritual e moral aí é:
Se você olha para trás, você paralisa a sua vida. Se você fica olhando para trás, você paralisa a sua vida. Por isso Deus nos orienta, não fique olhando para trás, para o passado, com saudosismo, né? Com remorso, com culpas, com arrependimentos, né? Tudo isso a gente trata numa avaliação e diante do altar de Deus, o que tem que arrepender, o que tem que mudar, mas ficar olhando para trás, você não deslancha a sua vida. Amém? Então, a primeira orientação aqui, não olhe para trás, não fique fixado atrás do que aconteceu na sua vida, seja coisa boa ou ruim. Quem está entendendo aqui? E eu acho que se você teve já experiências como eu, é muito comum isso, quando a gente fica olhando para trás e a gente realmente não se encoraja, não se fortalece, pelo contrário, se desanima, não é? É muito mais fácil você se deprimir, se desanimar com o que aconteceu, deixou de acontecer. Não é? Segundo, eu quero ser breve, a segunda parte que eu vejo que é uma progressão, que Deus não quer que a gente olhe para trás. Segundo, ao contrário de olhar para trás, também o Senhor não quer que a gente fique olhando acomodadamente para o presente. Em outras palavras, Deus não quer que você se acomode na situação que você está. Quando a gente se acomoda, nós estamos que nem alguém que está subindo a escada rolante. Se você, de trás para frente, se você para, você começa a voltar para trás. Não pode parar e nem ficar fixado no teu presente sem desenvolver ações para o teu futuro, sem ter fé para o futuro, sem estar indo para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria dar uma ilustração que muitos de vocês conhecem, mas eu achei por bem, é bem antiga essa ilustração, alguns já conhecem, acerca de um sábio e o seu discípulo. Eles avistaram um casebre muito pobre, onde vivia um homem, uma mulher, 3 filhos pequenos e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede, o sábio e o seu discípulo pediram abrigo e foram recebidos. E o sábio perguntou para aquela família: puxa, como vocês conseguem sobreviver na pobreza, longe de tudo, esse lugar afastado? Aí o homem da casa disse: você está vendo aquela vaquinha lá? Então, é a única coisa que nós temos. E ela nos dá leite que bebemos, nós transformamos um pouquinho em queijo e coalhada, e quando sobra, nós vamos à cidade e trocamos por algum alimento. E é assim que nós vivemos. Aí, o sábio, depois de descansar com seu discípulo, seguiram viagem. E ao sair da casa, o sábio olhou para a vaquinha, olhou para o discípulo assim: empurra essa vaquinha no precipício. Lança essa vaca no precipício. O discípulo do mestre, do sábio, olhou para ele e falou: mas mestre, que maldade, é a única coisa que eles têm. O sábio olhou para o discípulo e disse: faça o que eu te falei, empurre essa vaca para o precipício. E aí o discípulo foi lá e empurrou a vaquinha ploft, caiu no abismo e realmente morreu. Esse discípulo ficou tão traumatizado com isso, partiu, foi com o mestre. Depois de algum tempo, ele resolveu voltar naquele lugar e saber o que aconteceu, e até se desculpar, porque ele fez tamanha desgraça, E ao voltar, ele foi chegando perto da propriedade, ele viu que estava tudo diferente. É uma sede maravilhosa, um pasto maravilhoso, a propriedade iluminada, antena parabólica, equipamentos
falou, meu Deus, o que é isso? Será que, coitado daquele pobre, miserável, despejaram ele aqui, ou alguém comprou e foi... E qual foi a sua surpresa? Chegou lá e identificou que era a mesma pessoa. Nossa, o que aconteceu? Eu vim aqui até para pedir perdão para vocês, porque eu joguei a única coisa que vocês tinham de provento, que era a vaquinha. Foi eu que atirei ela no precipício. E aí o Senhor falou com um sorriso largo, graças a Deus que você fez isso então. Por quê? Porque através disso eu fui obrigado a pensar em outras alternativas. Eu fui obrigado a pensar diferente, a avaliar outros meios de eu ganhar dinheiro. E ele disse assim, nós tínhamos uma vaquinha de onde tirávamos o nosso sustento, era tudo que possuíamos, mas um dia, quando aconteceu aquilo que você disse, nós fomos obrigados, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos, e foi assim, buscando novas soluções, que hoje estamos muito melhor que antes. Olha só, o que foi uma desgraça aparente naquele momento, se transformou em oportunidade, desafio. E você sabe que eu realmente acredito que muitos de nós precisamos desse tipo de experiência na vida. Precisa de alguém jogar nossa vaquinha no precipício. Somos muito acomodados, né? A gente fala assim, às vezes do casal, né? Às vezes um marido é mais acomodado do que a esposa, às vezes é o verso, a mulher é mais acomodada do esposo. E Deus nos chama não para sermos acomodados, mas a vencer obstáculos. Eu quero abrir um texto em Hebreus para você observar isso, esse espírito de avanço que Deus espera de nós. Hebreus no capítulo 10, verso 39. E eu tenho plena certeza de fé de que muitos de nós que porventura está passando mesmo luta, está passando perdas, está passando por momento assim de caos, de desastre, pode ter certeza, amados, que depende muito mais, mas muito da tua atitude, de como você vai encarar isso, do que todo o restante de situação. Não é? Às vezes o sujeito tem até dinheiro, mas se tiver desanimado, não vai para frente. Então, abra em Hebreus no capítulo 10 e veja o que está escrito. Hebreus no capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. Aleluia! A palavra de Deus nos fala em Filipenses. Abra comigo lá também, no capítulo 1. Filipenses. Desculpa, no capítulo 3, é aquele texto muito conhecido de todos nós, onde mostra o espírito cristão, o espírito que deve haver em todos nós. No verso 13, capítulo 3 de Filipenses 13, irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse espírito cristão, de ousadia, de audácia, de avanço, de conquista, de continuar caminhando, de ter alvo, ter sonhos na vida, ter desafios e estar animado para alcançá-los.
Você pode ler sobre isso. Quanto mais a pessoa tem esperança na vida, tem sonhos, os olhos ainda brilham, tem esperança, a pessoa vive melhor e vive mais, não é? E vive melhor, não só mais longevidade, mas vive melhor qualidade de vida, não é? Por quê? Porque a pessoa tem ânimo, tem desafios, tem desejo de ver alguma coisa, de fazer alguma coisa, de desfrutar algo. Quando você deixa de sonhar, deixa de ter desejos e desafios, você está morto já, está morrendo. Então não se deixe morrer, não é? Reaviva em nome de Jesus o teu coração, uma fé, um espírito cristão mesmo, porque Deus, Ele está interessado em que não só você não olhe mais para trás, não olhe para trás, e também não se acomode, tendo desafios, como essa família aqui que tinha aquela vaquinha, vivendo dela, e acomodado, não é? Estava satisfeito com o leitinho, vivendo, trocando, e foi preciso jogar aquela vaquinha para a pessoa ser desafiada a encontrar outros meios. O nosso Deus às vezes permite que algumas vaquinhas nossas se percam, não porque Ele é mau, porque Ele vê o nosso potencial, não é? Você está cansado de ver no mundo empresarial dizer que crise é sinal de oportunidade? Porque no mundo dos negócios secular é possível entender isso, e na tua vida pessoal, na tua fé, você não vai querer entender, hein? Pense. Crise, perdas, também é grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de buscar novos horizontes, de buscar novas práticas. Sabe, queridos, você só não vai se desenvolver, você não vai crescer, você não vai conquistar em tempos difíceis, dependendo da tua atitude interna, porque todos os ventos sopram a teu favor, em nome de Jesus. Sabe, Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus criativo. Nosso Deus é inteligente, não é uma força cósmica como alguns querem. Se Ele é o Criador, Ele que fez esse mundo, se Ele te fez, nos fez esse universo tão lindo, a beleza que existe, isso reflete que Deus é um Deus pensante, é um Deus inteligente, é um Deus de vontade, de bom gosto, um Deus alegre. Amém ou não? E Ele também é um Deus pessoal, Ele consegue te dar ideias, Ele consegue te orientar. Deus, Ele gosta de falar com o ser humano. Desde o jardim do Éden, Ele foi procurar o ser humano. Onde você está, Adão? Ele estava lá escondido na árvore. E todos os dias Deus ia atrás de Adão e Eva para conversar. Sabe, quando você é resgatado, você se converte a Jesus, você entrega a tua vida a Deus, Jesus, Ele te resgata para você voltar a ter comunhão com esse Deus vivo. E esse Deus vivo vai querer te dirigir para ter uma vida de bênção, de sucesso, de vitória. Amém? Esse sucesso que eu digo é aquilo que Paulo fala: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo. É aquele Deus que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece, no meu Deus que fortalece. Quem tem um Deus desse, vivo e verdadeiro, um Deus que se interessa, está com tudo na vida. Não há espaço para desânimo, não pode haver uma visão de caos. Pelo contrário, o cristão, você precisa ter uma visão de progresso. Poxa, o mundo está tão ruim, não tem nada que se possa fazer. Gente, se você buscar Deus, Ele vai te dar graça, ideias, vai te dar força, e você vai conquistar em meio de crise. Porque Ele quer o teu sustento, Ele quer que você também abençoe outras vidas com o teu trabalho, com o teu crescimento, tanto pessoal como também material.
Deus está esperando por homens e mulheres que digam para Ele: Senhor, gera em mim o novo, gera em mim ideias, para eu ser um empreendedor nessa terra, que faça o bem. Quantos empresários que não têm visão de reino? Mas se você quiser ser um empresário, um homem ou mulher com visão de reino, de justiça, Deus também vai te dar graça para você ser, não é? Eu gosto de lembrar daquele grande empresário chamado Colgate. Nós até hoje usamos a pasta de dente, produz Colgate. É um norte-americano. Lá eles chamam de protestantes, né? Evangélico, protestante. E ele é empresário, empreendedor, visão, e também visão de reino. E ele fez um pacto com Deus: Deus, eu quero que o Senhor seja sócio da empresa que eu vou fundar, e eu quero participar com o que eu ganhar, cooperando com o teu reino, o implante do teu reino, o crescimento, o progresso da tua justiça, de ajudar pessoas. E sabe o que ele fez? Ele, além do dízimo, ele começou a dar o dízimo de todas as coisas que ele tinha, que ele vendia. E ele começou a fazer a fábrica dele. E ele colocou um alvo de, logo no início: eu quero ainda viver, Deus, com 10% do que eu ganhar, e quero dar 90% para a obra do Senhor, para a obra, projetos. E foi isso que ele fez. Essa história é conhecida, é verídica. No final da vida deste homem, ele estava vivendo com os 10%, porque já estava podre de rico, e 90% era tudo doação. É brincadeira isso aí? É real. Deus espera homens e mulheres e jovens ousados. Não fique com a mentalidade tacanha, achando que não vai dar, achando que está difícil o país, a economia. Se prepare para oportunidades, porque Deus os dará. Não fique chorando, deixando que as lágrimas impeçam você a enxergar, atrapalhem a tua visão. Desperta, porque Deus vai te dar oportunidades, vai te dar ideias. Ele vai te capacitar. Se você for ousado, dependente mesmo, em fé, e andar fazendo coisas corretas, é óbvio, Deus entra como sócio da tua vida. Sócio da tua vida. Em nome de Jesus. Não olhe para trás. Não se acomode. E finalmente, quero ler com vocês um texto que se encontra em Eclesiastes 11. Eclesiastes. Capítulo 11, nós vamos ler o verso 1 a 6. Também é um texto maravilhoso, dentro desse contexto que nós estamos aqui compartilhando na palavra. Eclesiastes 11, verso 1 a 6. Olha aqui. Todos acharam? Quem não achou, a gente dá um tempinho. Diz assim a palavra: lança o teu pão sobre as águas. Veja as colocações aqui da Bíblia e tentem entender o que Deus quer ensinar através desse texto aqui. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Olha só, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a sua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Olha aí, semeia, insista. Sabe, não fica olhando para as nuvens, vai chover, então eu não vou sair colher os frutos. Eu não vou colher porque vai chover, eu vou me molhar, vai estragar. Sabe o que diz a Bíblia? Vai, não está chovendo, começa. Amém ou não? Vai para cima, parte para frente, se empodere em Deus, na fé. Olha, não só para as circunstâncias, analisa as circunstâncias, mas a fé vai além do que você está enxergando as circunstâncias. É algo que move o teu coração a caminhar, move o teu coração a fazer, a crer. E sabe, queridos, lembre-se que semelhantemente a essa família que perdeu a única fonte de renda, que era a vaquinha, depois de perdê-la, eles foram agraciados com outros meios que veio muito mais sustento para eles. Eles progrediram. Saiba que Deus não nos dá aprovação além das nossas forças. Se você confiar nele, ele vai te dar sempre um escape. Foi o que aconteceu aqui na vida dessa família. Deus deu ideias, deu escape, e eles souberam enxergar soluções, caminhos. 1 Coríntios 10, 13. Veja aí, 1 Coríntios 10, 13, o que está escrito, ou melhor, confirmando essa palavra que nós estamos lendo aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Já acharam? Se eu fosse você, eu guardaria esse texto no teu coração. Marca na Bíblia, porque olha, é motivo de fortalecer a nossa fé. Não vos sobreveio uma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E se você crê que Deus é fiel com você, vai ser fiel com você. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Olha que palavra, que promessa. É óbvio que está falando que Deus é fiel. Para quem? Se você também for fiel a Ele. Se você falar, Deus, estou contigo, eu quero te adorar, eu quero te seguir, Jesus. Certamente Ele será fiel e vai te dar o escape. Não é? Isso é promessa, e qual é promessa, Deus cumpre. Por muitas vezes, para mudar uma situação difícil, só precisa de nós aprendermos novas atitudes, mais positivas. Às vezes não muda nada, só a atitude tua interna já transforma muitas coisas. Para você vencer situações assim, complicadíssimas, primeiro muda a tua atitude interna, a tua visão. Olha de outro prisma, de outra maneira, e pede a Deus, Senhor, me fortalece, e dá aquele escape que o Senhor prometeu que daria. E aí Deus vai te direcionar. Acredite, ore, confie, se entregue, porque Ele será fiel com você. Tem um texto que eu quero fechar com esse texto, que é uma ilustração muito importante sobre o que nós estamos falando aqui. Em Mateus, capítulo 14, 29, é aquele texto que é uma história interessante, que Jesus andou sobre as águas, foi até o barquinho, com os discípulos, e quase chegando, Mateus 14, 29,
Mateus 14, versículo 29. Olha só que legal. Então aqui o contexto é o seguinte: os discípulos estavam no barquinho, viram Jesus andando assim sobre as águas. Eles até acharam que era um espírito, era um fantasma, e logo identificaram que era Jesus. E Pedro, ainda na dúvida, falou assim: se o senhor é o mestre mesmo, se é Jesus, manda que eu vá contigo sobre as águas. Olha como Pedro foi ousado, porque acreditava que se fosse Jesus, se ele falasse, ele ia ter condições de ir. E aí Jesus, veja aí no verso 29, e ele disse: vem, Pedro. Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor, e eu sei que eu vou andar pelas águas. E Jesus olhou para Pedro e falou: vem, Pedro. Vem. E Pedro descendo do barco, imagina o Pedro saindo do barco assim, ó, e vai pisar no mar. Uau! Vem, Pedro. E aí Pedro, saindo do barco, andou por sobre as águas. Assim começou a acontecer assim o sobrenatural, o agir de Deus na natureza, e foi ter com Jesus, Pedro. Mas teve um detalhe, no verso 30, reparando porém na força do vento, Pedro começou a olhar para o vento. Deveria estar um vento muito forte no mar, e aí imagina, batendo aquele vento nas costas dele, de um lado, e ele ficou com medo. Olha só, o problema de olhar para a força do vento, das circunstâncias, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ele começou a afundar, e gritou: salva-me, Jesus. Ele estava afundando, mesmo tendo começado a andar pelas águas. Muitas vezes você vai perceber isso, que mesmo você não tendo fé, dando passos, chega alguns momentos que você vai ter medo, vai bater ao medo por causa das circunstâncias. Aqui foi o vento, e Pedro deve ter imaginado: meu Deus, eu estou andando sobre as águas aqui, o vento, então agora o vento vai me afundar. Ele esqueceu por alguns segundos que o mesmo Deus que falou para ele andar sobre as águas ia sustentar com vento, com tempestade, com onda. Ele ia surfar sem prancha. Sim ou não? Se é uma manifestação do poder de Deus, não importava o vento, não é? Mas ele olhou para o vento e teve medo. Quantos de nós estamos tendo situações assim? Às vezes você até começa, mas depois começa a apertar a situação, tudo, falando, e aí que corre o risco de você afundar. Mas como Deus é misericordioso, se você clamar a Ele e falar: Senhor, me ajuda na minha pequena fé, Senhor, me salva. O que ele fez? Prontamente, disse o Senhor, verso 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, bobinho, filhinho, você foi ousado, depois, que menino de pouca fé, vem aqui. E puxou Pedro e salvou Pedro, não é? Deus é lindo, e Ele não vai ficar te provando e falando: agora você se ferre. Você não falou para andar? Você é metidão? Não, isso pode acontecer com pessoas, homens, mas se você confiar no teu Deus, Ele nunca vai apontar o dedo para você e falar: agora se ferre, morra. Não é próprio do coração de Deus. A mesma coisa aconteceu com Ló, né? Estava demorando tudo, estava... Sabe as pessoas que protelam? A protelação? Isso irrita, né? Às vezes a gente tem coisa para fazer, tem uma equipe, mas um apresenta rápido, o outro fica protelando, demorando, isso aí é ruim. E nessa protelação, o Senhor foi lá e mandou anjos para puxar o Ló e a família. E aqui, Ele socorreu Pedro. O que a gente pode aprender com isso, queridos? Você, filho, filha, que o seu Deus, Ele está a fim de ir atrás de você e te fortalecer para você andar sobre as águas.
de você não desanimar, não submergir, não afundar. Deus não tem prazer no nosso, como chama? No afogamento. Não tem prazer quando a gente afunda. Não. Ele tem prazer quando você sobe na vida, quando você cresce, quando você consegue andar sobre as águas, viver o milagre, viver a fé, em nome de Jesus. Quem sabe nessa noite você está precisando de um toque desse do Senhor? Amém? Quem sabe que nem eu, né? Eu quero também esse toque do Espírito Santo segurando eu e vem, Pedro, continua andando sobre as águas. Deus está procurando pessoas que confiem nele e faça diferente, não fique olhando para trás, nem se acomode. Ele quer que você progrida, avance, vá para frente. Eu não estou falando só materialmente, não, muito menos. Eu estou falando em termos de atitudes pessoais, de desenvolvimento, de crescimento. E também é óbvio, com a tua vida pessoal, material, financeira. Deus, Ele se interessa por detalhes da nossa vida, não é? Quanto mais com o nosso bem-estar material. Claro que se preocupa. Então, que você tenha essa atitude. Mas nessa noite, deixa Jesus te levantar, não é? E te dar a palavra: venha, venha, Pedro, ande sobre as águas. Quem quer aqui em nome de Jesus? Aleluia.